Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso. Você está ouvindo mais um episódio do Ágora Podcast. Olá, eu sou Carlos Silva e esse é mais um episódio desta temporada do Ágora Podcast, realizado pelo canal Ágora Política, Ciência e Teologia do YouTube. Esse episódio refletirá brevemente o evangelho da chamada Festa da Sagrada Família, ano B, Lucas capítulo 1, versículos de 22 a 40. Se gostar deste episódio, pedimos que você o compartilhe com seus contatos, com seus amigos, e que também não se esqueça de dar o seu like, tá bom? Vamos então à leitura do texto do Evangelho deste domingo. Lucas 1, 22 a 40. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolinhas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com Jesus e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Eis a nossa reflexão. O texto do Evangelho da liturgia deste domingo nos traz o episódio da apresentação do menino Jesus no templo, pois, conforme a lei de Moisés, após 40 dias do nascimento de uma criança, a mesma deveria ser apresentada no templo. Conferir livro do Levítico, capítulo 12, versículos de 6 a 8. Qualquer primogênito, fosse de homens, fosse de animais, por pertencer a Javé, conforme também ordenava a lei de Moisés, ele também deveria ser oferecido no templo a Javé. Conferir livro do Êxodo, capítulo 13, versículos de 1 a 2 e de 11 a 16. Esse foi um costume dos cananeus que Israel adotou, mas que, em relação aos primogênitos humanos, a tradição israelita dizia que esses deveriam ser resgatados em vez de serem oferecidos em sacrifício. Para esse resgate, deveria ser oferecido um cordeiro de 1 ano para as famílias que fossem ricas, ou 2 pombinhas ou 2 rolinhas para as famílias que fossem pobres. Portanto, já há aqui uma sinalização de que a família que chamamos de sagrada não era uma família rica ou poderosa, mas sim uma família pobre e simples, como a maioria das famílias israelitas era.
Foi no seio desta família que Jesus nasceu e foi criado. O texto também nos sinaliza então com clareza que a família de Jesus era religiosa, pois cumpria com rigor o que as leis de Deus prescreviam. E isto devemos refletir com todo cuidado. As crianças são atraídas mais pelos exemplos do que por argumentos racionais ou ordens que recebem pura e simplesmente dos mais velhos. O relacionamento e a intimidade com o Deus da vida e não com outro Deus terá maior probabilidade de também passar a ser a prática de vida da criança se os adultos que cuidam dela verdadeiramente também tiverem Deus como fundamento de suas vidas. Mostra-nos o chamado Evangelho da Infância de Jesus, que, desde cedo, por exemplo, os pais de Jesus o levavam anualmente para a festa da Páscoa em Jerusalém. Conferir Lucas 2,41. Portanto, realmente a família de Jesus era uma família religiosa. No entanto, não se trata aqui apenas de cumprir ritos pura e simplesmente. O relacionamento com o sagrado requer liturgia, requer os ritos, mas a liturgia, os ritos não podem ser o fim, e sim o meio de se relacionar com o Deus da vida para que, a partir desse relacionamento, se possa ter um relacionamento cada vez mais humano com o outro. Por isso é necessário cultivar em nossas vidas os valores condizentes com o Evangelho do Reino de Deus, como a solidariedade, a justiça, o acolhimento do outro, o perdão, a misericórdia, a caridade, para que assim as crianças queiram também esse Deus e, consequentemente, queiram também esses valores para as suas vidas. Daí a importância dos exemplos verdadeiros dados por nós adultos às crianças. O texto também nos apresenta dois idosos, o velho Simeão e a velha Ana. Então temos um bebê, os pais de Jesus e dois anciãos. Por esse ponto de vista, podemos ver bem a vida seguindo um fluxo que não cessa, como as águas incessantes de uma nascente, de um manancial. Simeão simboliza todo o povo de Israel que esperava pelo Messias e que se alegra profundamente ao reconhecer em Jesus o Messias tão esperado. Ele afirma que o Messias não pertence ao povo de Israel somente, mas a todos os povos. Meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos, diz Simeão, nos versículos 30 e 31. Quando ele diz que uma espada transpassará a alma de Maria, conferir versículo 35b, antes ele dá a explicação, quando ele diz: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Versículos 34 e 35a. Ao cortar, a espada divide em dois lados. Jesus realmente despertou e desperta o amor de quem o aceitou e o ódio daqueles que oprimiam e que se beneficiavam da opressão, e que por isso não queriam romper com o sistema que os beneficiava. Daí a imagem da espada, que nesse caso significa divisão mesmo. É por isso que Simeão diz que Jesus irá revelar os pensamentos e os corações de muitos, porque será sinal de contradição. Fazer o bem e lutar por justiça sempre foi e continua sendo sinal que desperta o amor de uns e o ódio de outros. Jesus nos faz escolher um lado. Diante dele, a neutralidade é simplesmente uma impossibilidade. E ficar do lado dele é sempre ficar do lado da defesa da vida sempre. Em seguida, o texto nos apresenta a profetisa Ana, também idosa, de 84 anos, isto é, o resultado da multiplicação do número 7, que é o número de perfeição na Bíblia, e o número 12, que é o número que na Bíblia representa o povo de Israel. Portanto, esse símbolo significa que Israel chegou ao fim de sua missão e por isso apresenta o Messias esperado para o mundo. Diz o texto que Ana era da tribo de Azer, que significa feliz. Azer era a menor das tribos de Israel. Ana, então, representa os pequenos e sofredores, pois era viúva, mas que são felizes porque fazem parte daqueles que esperavam o Messias que enfim chegou. Ela foi casada por 7 anos, o que significa que seu casamento foi segundo a vontade de Deus, pois o número 7, como já vimos, significa perfeição.
Por isso ela permaneceu fiel ao esposo, mesmo depois de viúva. Ela não saía do templo, da casa do seu esposo. Após a chegada do Messias, a viuvez acabou, pois a esposa reencontrou com seu noivo. Simeão e Ana, 2 idosos importantes para a história da salvação. Os idosos devem ser sempre reverenciados, amados, respeitados e reconhecidos como pessoas, como cada um de nós, sem diferenças. Estatutos, leis de proteção aos idosos são necessários e devemos lutar para que existam e que tenham eficácia, mas também são uma marca triste da crise ética de nosso tempo. Precisar de estatutos e leis para se proteger quem deveria naturalmente ser protegido por nós. Enfim, o texto termina dizendo que o menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Esse deveria ser o caminho natural feito por toda criança, até se tornar adulto. Vemos em nosso país muitas crianças trabalhando em sinais de trânsitos e em outros lugares, em vez de estarem nas escolas estudando. A violência infantil é uma realidade que, assim como a praticada contra os idosos, deve ser repudiada por nós, discípulas e discípulos do Reino de Deus, e que também engrossa a imensa crise ética pela qual passamos. Na faixa de Gaza, muitas crianças, muitos idosos, pessoas adultas, civis, pessoas doentes estão sendo mortas aos montes todos os dias nos bombardeios. De que lado estamos? Jesus nos faz escolher um lado sempre. O lado da defesa da vida, sempre. Bem, irmãs e irmãos, por hoje é só. E voltamos a pedir que você compartilhe esse episódio caso tenha gostado. E que não se esqueça de dar o seu like, tá bom? Esperamos por você em nosso próximo episódio. Revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso. Você ouviu mais um episódio do Ágora Podcast.